As Bíblias, pode colocar aí para a gente, Isaías capítulo 66, versos 1 e 2. Isaías 66, versos 1 e 2. Por que é tão difícil conhecer Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Por que é tão difícil conhecer Deus? Peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Senhor, mais uma vez clamamos a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor, pela Tua graça e bondade, nos auxilie, ó Deus, na comunicação da Tua palavra, para que haja entendimento, ó Deus, e o Teu Espírito Santo possa plantar dentro de nós, ou despertar dentro de nós a semente que já foi plantada, para juntos, ó Deus, podermos Te servir e Te render graças de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um dia os discípulos questionaram a Jesus, perguntando-lhe por que Jesus lhes ensinava por parábolas. E Jesus deu uma resposta assustadora. Ele disse assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Porque Jesus falava por parábolas? Porque o coração do povo se tornou insensível. Ouviam a palavra de Deus com má vontade e fechavam os seus olhos para as coisas de Deus. Meus amados irmãos, será que nós estamos experimentando um tempo de juízo de Deus sobre a nossa sociedade por causa do coração insensível e duro da nossa sociedade? Será que nós estamos experimentando o juízo de Deus porque o coração se tornou insensível, a má vontade no coração das pessoas em darem ouvidos a Deus? Por isso, por mais que Deus fale, elas não dão ouvidos. Por mais que vejam, não conseguem ver. E a palavra de Deus não as alcança de maneira alguma. Essa semana, quando estava preparando essa mensagem, eu abri um livro meu, lá na minha biblioteca, e caiu do livro essa cartinha. Carta de uma irmã muito querida, lá de Guarapuava. E ela escreveu assim, quando eu estava lá. E li na época para a igreja. Ela é mestra na área de educação, uma pessoa extremamente competente. E ela disse assim: nesta semana chorei, não por ter problemas pessoais. Estou muito triste
por conviver com a incredulidade e o ceticismo. Ouvi de um rapaz que a Bíblia é o livro mais contraditório que existe. Ouvi que, como uma professora pode ser evangélica ou protestante, que o cristão atrasa o desenvolvimento e não deixa as relações sociais evoluírem. Outra pessoa disse que Deus, o nosso Deus, é um mito, comparando-o com outros mitos. Algo como, entre aspas, Deus foi inventado pelo homem, etc, etc. E outras barbaridades. Tenho ouvido demais. Como isso fere o cristão? Parece que realmente estamos sendo perseguidos. E daí ela diz: assim peço ao pastor e a Simone para orarem, para que nós consigamos mostrar o porquê. E Cristo veio, e Ele é o nosso centro, nossa referência, nosso tudo. Peço apenas isso, oração para nos fortalecer. Daí eu tenho essa irmã no Facebook, mandei uma mensagem para ela, depois de tantos anos que nós não nos vemos, eu perguntei como ela estava. E ela falou: pastor, graças a Deus, Deus enviou mais um professor cristão para estarmos juntos e nós estamos batalhando pela fé. Já não estou mais sozinha. Deus respondeu a minha oração. Já não estou sozinha. A luta, ela continua grande. O ceticismo, a incredulidade. Mas eu não estou mais sozinha dando o meu testemunho. Teodoro de Beza, que foi substituto de João Calvino em Genebra, grande historiador também, ele escreveu: ninguém pode crer no que ignora. Ninguém pode crer no que ignora. Como eu posso conhecer alguém que eu ignoro? Como eu posso conhecer a Deus se eu ignoro a Deus e a maneira como Ele se revelou a mim? Não há possibilidade. Aí, nesse texto que nós temos diante de nós, nós vamos aprender que Deus está muito acima de nós. Muito acima de nós. Em vários textos aqui no livro do profeta Isaías, o Senhor deixa claro a diferença entre Ele e nós. Não só os seus pensamentos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos, mas Ele está muito acima de nós, não da nossa compreensão em si, porque Ele se revela, mas de quem Ele é. Meus amados irmãos, Ele vai dizer aqui que dele é o trono do universo. Não existe um lugar em todo esse universo que possa conter a presença do Senhor. Não há um lugar sequer neste imenso universo que não pertença ao Senhor. Ou como disse Abraham Kuyper, ou Kuyper, eu nunca sei citar o nome dele, que foi primeiro-ministro na Holanda, homem de Deus, pastor da Igreja Reformada da Holanda. Ele dizia assim: não há um milímetro sequer nesse universo que Deus não diga: isso é meu. Tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Não há nada que não lhe pertença, nada. Não há nada do que Deus sente falta, nada do que Ele precise. Por isso nós não temos nada a oferecer a Deus. Queridos irmãos, é dessa maneira que Deus se revela nas Sagradas Escrituras. Muito acima de nós. E ninguém pode conhecer a Deus, a menos que Ele próprio decida se fazer conhecido. Não há maneira de nós chegarmos a uma conclusão estudando, nem mesmo estudando teologia, eu posso conhecer Deus. A não ser que Deus se revele. Ele se faça conhecido. E aí, ele vai dizer aqui, que ele se faz conhecido ao homem que se humilha perante a sua majestade. Se ele é o Deus cujo trono está muito acima,
Sua majestade está muito acima de nós. Então ele diz, olha, só pode me conhecer aquele que se humilha perante mim. Não há outra possibilidade de conhecermos ao Senhor, a menos que nos humilhemos diante dele. O homem que eu estimo é esse, ele diz. Olha aí comigo. O homem, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito. Na outra tradução diz, o homem para quem olharei a este, o humilde e abatido de espírito. Humildade, quebrantamento, é essencial para quem quer conhecer a Deus. Não é que é difícil conhecer a Deus. Não é isso. É que há necessidade de nós nos humilharmos para podermos conhecê-lo. O próprio Isaías, o profeta Isaías, passou por essa experiência. E ele relata essa experiência no capítulo 6. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo. Ele estava ali abatido com a morte do grande rei Uzias, que reinou por 52 anos em Judá. Um homem que fez coisas extraordinárias para a glória do Senhor, também teve seus pecados. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. E onde Deus estava? Ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Muito acima. Muito acima. Um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, ele vai dizer. Serafins voavam em torno dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele disse, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Humildade, quebrantamento, eu não sou digno de estar na presença desse Senhor, que é o Senhor que está sentado acima de todas as coisas, este que é santo, santo, santo. Eu vou morrer. E Deus então proveu através de um dos serafins que voaram, pegando uma brasa viva que tiraram do altar e tocaram os lábios desse servo de Deus. Mas ele, para conhecer melhor o Senhor, ele precisou se humilhar mesmo sendo profeta. Mas também o rei Ezequias, no capítulo 38 do livro de Isaías, os versículos 14 a 17 especialmente, o rei Ezequias também precisou passar por uma experiência humilhante para poder conhecer melhor a Deus. Ele era um homem de Deus. E Deus, através do profeta Isaías, disse que Ezequias iria morrer, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque Deus iria tirar a sua vida. E diz a palavra do Senhor que Ezequias entra na presença de Deus, se humilha na presença de Deus e chorou muito, clamando a misericórdia de Deus. E Deus teve misericórdia deste servo do Senhor. O profeta Isaías estava saindo ainda. Quando estava lá à porta para sair do palácio, veio a palavra de Deus a Isaías, e Isaías voltou a Ezequias e disse, o Senhor ouviu a sua oração, porque te humilhaste na presença dele. Queridos irmãos, não importa quem você seja, profeta, rei, pastor, uma pessoa comum, diante de Deus, todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém vai ter nenhuma atenção especial de Deus por ser quem é. Ninguém tem regalia diante de Deus. Quem quer conhecer a Deus precisa se humilhar diante dele. Não há outra possibilidade de conhecê-lo. Aquele que se aproxima de Deus deve prestar-lhe reverência. Deve ter um coração humilde, reconhecendo diante de Deus toda a sua insignificância. Mas, meus queridos, será que é assim que muitos se aproximam de Deus querendo conhecê-lo? Infelizmente não. Não é assim que muitos se aproximam de Deus querendo conhecê-lo. Muitos acham que Deus
lhes deve alguma explicação. O senhor tem que me explicar. Por que o senhor fez as coisas assim? Por que o senhor faz assim? Por que isso? Por que aquilo? O senhor me deve uma explicação. Meus amados irmãos, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Quem somos nós? Que petulância! Para chegarmos diante de Deus e dizer: o senhor me deve uma explicação. O senhor tem que explicar para mim, tintim por tintim, para eu ver se eu creio no Senhor. Essa é a petulância humana, a nossa arrogância, né? E como Deus responde a isso? Ele responde assim: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É isso que ele revela na sua palavra. Ou seja, queridos irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, é do jeito de Deus e não do nosso. Ele é Deus. Nós somos apenas criaturas, cacos, quebrados no chão. É isso que nós somos. Se queremos conhecer a Deus, Ele quer se fazer conhecido, mas Ele se faz conhecido aquele que se humilha diante dEle e reconhece diante dEle a sua insignificância. Terceiro e último lugar, Deus se dá a conhecer por meio de sua palavra. Ele diz aí no versículo 2, não somente aquele que é humilde e contrito de espírito, mas ele também diz que treme diante da minha palavra ou da sua palavra. Deus se dá a conhecer por meio da sua palavra. Meus amados irmãos, quando o ser humano reconhece a grandeza de Deus, e por reconhecer o Deus glorioso, grandioso, majestoso, totalmente santo, e se humilha diante desse Deus, Deus passa a falar, e o ser humano passa a ouvir. Deus passa a falar, e o ser humano passa a entender o que Deus está falando. Deus é soberano. E em sua soberania, ele decidiu se fazer conhecido por meio das Escrituras Sagradas. Por meio das Escrituras Sagradas, meus irmãos, é que nós vamos tomar conhecimento de quem nós somos. Pecadores, indignos, mortos espiritualmente. E de quem Ele é, um Deus santo e todo-poderoso, que apesar de ser santo, justo e todo-poderoso, enviou o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Daí o apóstolo Paulo afirmar: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É isso que vai nos dizer a palavra, e mais: agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Deus se faz conhecido através das Escrituras Sagradas. Ninguém pode obter fé senão por meio das Escrituras Sagradas e da pregação do Evangelho. As Escrituras, meus amados irmãos, nos foram dadas como meio de encontro com Deus. As Escrituras não são dogma. Escritura é graça. Por isso que nós chamamos as Escrituras como meio de graça na teologia. A Escritura é meio de graça, não é dogma, é graça de Deus. As Escrituras são um privilégio que nos foi dado para que nós possamos conhecer a Deus à medida em que nós nos humilhamos perante Deus e perante as Escrituras e clamamos a Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, revela-te a mim. Eu não sou nada, eu não passo de pó, não sou digno de ouvir a tua voz santa. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador e fala comigo.
Meus queridos irmãos, para conhecer a Deus, eu preciso das Escrituras. Eu preciso crer nas Escrituras, como elas se revelam, palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu preciso crer que através das Escrituras, é através dela que Deus fala comigo. E preste atenção, não é o que eu creio e entendo o critério e a medida para conhecer a verdade. Vou repetir isso. Não é o que eu creio e entendo o critério e a medida para se conhecer a verdade. Quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu não tenho o direito de escolher deliberadamente a verdade que me convém. Quando eu me aproximo diante da palavra de Deus, como eu disse hoje na classe de escola dominical, eu tenho que me humilhar e entender como Moisés entendeu diante da sarça ardente. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você não vai poder conhecer a Deus, não vai poder entender Deus, a menos que você se humilhe e reconheça que você não está lendo um livro comum. Para muita gente, pode pegar a Bíblia e ler como um livro comum. Você pode ler a Bíblia como você lê a revista Veja. Ela pode não ter diferença alguma, porque não vai passar de letra morta. E Jesus falou sobre isso. A letra mata, o Espírito vivifica. Essa é a grande diferença. Muitos leem a Bíblia sem reverência, sem temor de Deus, sem nenhum preparo espiritual para ir até as Sagradas Escrituras e ouvir Deus falar. E Deus nunca vai falar com a pessoa. Nunca vai falar. Eu me lembro de um senhor que uma vez disse: eu já li a Bíblia 4 vezes. Falou: eu já li a Bíblia 4 vezes. Não achei absolutamente nada diferente de qualquer outro livro. De fato, ela não é. Nós não idolatramos a Bíblia. De fato, ela não é em si mesma, ela é apenas um livro. Um livro com papel, com tinta, né? Eu posso aqui, quer ver, ó? Quer ver? Eu posso fazer assim, ó. Quer ver? Ó. Ó. Rasguei. É um livro com papel e tinta. Rasguei aqui o mapa, tá, irmãos? Mas rasguei, podia rasgar aqui uma folha, que depois ia estragar minha Bíblia. Mas eu posso fazer... Sacrilégio! Não. Não existe idolatria para com a Bíblia. O crente não idolatra a Bíblia. Mas quando eu vou para a Bíblia, para ouvir Deus falar comigo, como eu me coloco na presença de Deus? Você se lembra que Deus diz: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Como Deus vê o seu coração quando você vai para as Escrituras? Você acha que você está preparando o seu coração para ouvir Deus falar com você, para conhecer a Deus? Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre ouvia uma história de que eu tinha uma prima que nasceu no mesmo dia que eu. Nasceu no mesmo dia que eu, 1 hora antes de mim, mais ou menos. E eu cresci querendo conhecer aquela prima. Ela morava em Campinas, chamava-se Renata. Chama-se Renata, né? Mas nunca tinha oportunidade de conhecê-la. Daí eu fui estudar no seminário em Campinas. Em 85, estava lá. 1985. Na primeira semana que eu estava lá, liguei na casa da tia do meu pai, porque ela era filha da tia do meu pai. Então ela era minha prima segunda, prima do meu pai, mas tinha a mesma idade que eu. Daí eu liguei lá: ô tia, né, tal, falei, eu gostaria de ir aí conhecer vocês, porque eu não os conheço e tal, né, posso ir aí na sua casa? Pode. Meus irmãos, quando eu
soube assim que ia dar certo, que eu estava chegando próximo à casa, apartamento, que ela morava quase lá no centro de Campinas, pertinho da prefeitura de Campinas. Eu fui chegando perto ali, o meu coração começou a disparar, na expectativa de que eu ia encontrar alguém que tinha nascido no mesmo dia do que eu. E era minha prima, eu ficava naquela coisa, desde criança foi criada essa expectativa, vou conhecer a Renata, vou conhecer minha prima. E eu cheguei lá, a hora que eu cheguei no apartamento ela não estava. Oh meu Deus, eu falei, Senhor, né? Mas daqui a pouco ela chega, ela chegou. Uma moça linda, por sinal, muito linda, né? Chegou, a gente conversou, se conheceu. Teve a festa do calouro no seminário, que todo ano tinha no mês de março, a festa do calouro. Ela foi lá na festa do calouro, foi lá participar. Mas aquela expectativa do encontro, que acelera o coração. Meus irmãos, qual é a nossa expectativa quando nós vamos para a presença do Senhor? Qual é a nossa expectativa quando vamos para a presença do nosso Deus? Se nós vamos para a presença de Deus sem nenhuma expectativa, é livro qualquer. Deus vai falar, não me revelo. Porque o homem para quem ele vai olhar é humilde, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Ele já disse isso aqui. Está aqui escrito. Não tem outra maneira, meus amados irmãos. Então, para ser um cristão, a palavra precisa ter um peso diferente na minha vida. A palavra de Deus precisa reinar no meu coração. A palavra de Deus precisa ser aquilo que dita para mim, é o meu norte, a minha bússola que dita o meu comportamento, as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas decisões, porque é a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Olha o que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Preste atenção nisso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como Jesus fala conosco? Você acha que Jesus vai vir à noite lá no seu quarto e falar assim, Waterson, cheguei. Como que a gente acha que Jesus vai falar com a gente? Que ele vai mandar um aviãozinho, uma cartinha, aviãozinho lá do céu e jogar? Como que a gente acha? Ele já nos deu a sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz. Ela é vida. É a palavra de Deus. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Mas ele não para aí. De modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus está utilizando a figura do pastor e das ovelhas. O pastor chama as ovelhas e elas seguem o pastor. Se chegar um outro pastor de ovelhas, que elas não conhecem, que não estão acostumadas com ele, elas não vão segui-lo. Porque não conhecem a voz de outro pastor. Quem é o seu pastor, meu irmão? Quem é o pastor da sua vida, da sua alma, que conduz a sua vida? Você tem dado ouvidos a ele? Você tem desejado conhecer o pastor da sua vida, da sua alma? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, diz Jesus. Ninguém pode crer na palavra de Deus, se Deus não se fizer conhecido. E ele se faz conhecido àqueles que se humilham diante da sua grandeza e da sua majestade. Mas se você não crê na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, inerrante, suficiente, meus amados irmãos, não há o que fazer.
não há o que fazer. Ou eu ouço a voz de Deus, de Cristo, como meu pastor e o sigo, ou a sua voz é estranha para mim. Não, eu não, isso daí não concordo com isso não. Não é assim. Geralmente é assim. Não é assim. Pergunta para todas as ovelhas. Pergunta para todas as ovelhas na história como elas entenderam a voz do Senhor. E você vai ver que a voz do Senhor, ela é uma só para todas as ovelhas. Ah, mas pastor, existe diferença doutrinária, um pensa aqui, outro pensa ali. Isso daí existe. Mas por falta de entendimento das Escrituras Sagradas. Porque a palavra só tem uma maneira de ser interpretada. Não existem duas maneiras. Uma só. Então tudo depende da decisão de Deus. Porque Ele está sentado no trono. Ele é o alto e sublime. É Ele. A decisão é dele. Nem a história, nem a psicologia, nem a razão, nem a igreja, nem a teologia, nem nossas piedosas experiências tem poder para nos levar da letra ao espírito. Só a intervenção de Deus pode tornar isso possível. Só a ação bendita do Espírito Santo é que pode fazer com que nós descubramos a riqueza da verdade de Deus contida em sua palavra e a autoridade dessa palavra na nossa vida. Meus amados, a Bíblia é clara. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Você quer conhecer a Deus? Por que é tão difícil conhecer a Deus? Porque falta humildade da nossa parte. E Ele diz que nós precisamos nos humilhar diante do seu trono de glória enaltecido. Precisamos nos humilhar, reconhecer a nossa insignificância, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão pela nossa arrogância, pedir perdão pela nossa incredulidade e nos humilharmos diante dEle, tremendo diante da sua palavra, porque é a verdade. É a verdade eterna. Teorias mudam. Ontem nós tínhamos um documentário, jovens que estavam em um documentário extraordinário, onde os cientistas estavam falando das mudanças das teorias que ocorreram e têm ocorrido e que muitas vezes não são passadas nos livros de ciências hoje por interesses políticos e econômicos, que não são apresentadas aos jovens. Apresenta-se apenas um lado e não apresenta-se o outro lado. Mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que permanece para sempre. Ela serviu lá para os antigos, continua servindo hoje. E sempre vai estar presente. Aí Deus dizer, aliás, me perdoem, primeiramente, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 57, verso 15. É o último texto. Como está em Isaías, nós vamos ler. Deus diz mais uma vez, Isaías 57, 15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Meu irmão, Deus é o Senhor do universo. Nenhum lugar é capaz de conter a presença gloriosa, santa, majestosa desse Deus. Por outro lado, Ele diz, mas eu também habito no coração do humilde e do contrito. Nesse coração eu habito. Será que há desejo real, sincero no seu coração de que Deus habite no seu coração? Será que há um trono preparado no seu coração para Deus sentar-se nesse trono? Para que Cristo se assente ali?
Meus irmãos, sempre nos lembremos do que Deus fez por nós em Cristo. Ele que é majestoso, glorioso, incomparável, desceu da sua glória, do seu trono, se humilhou, viveu uma vida santa, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. Quem mais fez isso por você? Qual dos grandes vultos religiosos da história, seja de qualquer outra religião, fez isso por alguém? Você se lembra do nome de algum líder religioso na história que deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua riqueza para morrer pelos pecados de alguém? Só Cristo fez isso. E por isso ele diz: eu vim para habitar no coração do contrito e do humilde. Deus quer fazer de todos aqueles que creem nele testemunhas desta verdade. Testemunhas desta verdade. Esse teólogo escocês que escreveu um excelente livro sobre a palavra de Deus, ele diz: a fé só é evangélica quando se dispõe a lançar toda a sua confiança na obra única, perfeitamente suficiente e completa que Deus realizou por nós em Jesus Cristo. E isso em atitude de alegre reconhecimento e plena liberdade e total consagração. Não existe outro meio de você ser verdadeiramente um evangélico, a não ser que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus, e que você creia que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Nada mais, nada menos. Então, queridos, se desejamos conhecer Deus, precisamos nos humilhar perante a sua majestade, nos humilhar perante a sua palavra, ir para a palavra de Deus com toda reverência, como aqueles copistas do Antigo Testamento, judeus, que quando iam escrever o nome de Yahvé, eles se lavavam, eles se levantavam de onde estavam, se lavavam, se purificavam várias vezes, pegavam uma pena específica que era só para escrever Yahvé, pelo temor que tinham para com Deus. Aqueles que nos deixaram o Velho Testamento como herança para nós. Ou como antigos cristãos, cujos testemunhos atravessam a história, que quando iam ler a Bíblia, se colocavam de joelhos no seu quarto, em oração, abriam as Sagradas Escrituras e liam as Sagradas Escrituras de joelhos na presença do Senhor, em atitude de reverência e temor diante de Deus. Como você lê a Bíblia? Você acha que lendo a Bíblia como você está lendo, Deus vai se revelar a você? Deus vai falar com você? Pergunte a si mesmo, responda para si mesmo essa pergunta. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia cada dia mais de nós, para que nós não sejamos como aqueles ouvintes de parábolas, que ouvindo não ouviam, vendo não viam, porque haviam se tornado insensíveis. O coração deles havia se endurecido, porque não havia temor no coração deles para com Deus. Que Deus infunda em nós, pelo seu Espírito Santo, temor, tremor, paixão, reverência, tremor diante desse Deus que é santo, 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 cujos serafins não podem olhar para Ele, por isso estão com seu rosto coberto com duas asas, porque se olharem para Ele são fulminados na hora.
devido à tamanha glória e santidade desse Deus glorioso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Senhor meu Deus, abre os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem nos dito, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos. Como um dia Eliseu orou pelo seu discípulo, abre os olhos, Pai,